Oi, gente. Então, a gente viu, né, a nossa última aula foi a prova, e a prova foi sobre o período do Getúlio Vargas, né, a Era Vargas. E a gente encerra a Era Vargas em 1954 com o suicídio do Getúlio Vargas. Então, nesse momento, a gente vai ter que ter alguém para substituir ele e o Brasil continua, né? Afinal, morreu o presidente, mas o cargo agora precisa de alguém para ocupar, enfim. Então a gente vai estudar agora, né? Vocês coloquem o título no caderno de vocês, de JK até o golpe de 1964, tá? Porque é o período que a gente vai estudar nessas aulas. Então aqui vocês também vão copiar o objetivo, que vai estar lá na sala de aula também, que é identificar e ordenar os principais acontecimentos políticos do Brasil entre 54 e 64, então a gente vai ver esses 10 anos. Analisar o Brasil enquanto agente importante no contexto da Guerra Fria, tá? Que vocês já viram a Guerra Fria lá em Geografia no início do ano. E compreender as questões políticas que possibilitaram o golpe militar em 1964. Então são 10 anos e 10 anos muito importantes para a política nacional, tá? E que vai influenciar a política brasileira até os dias atuais, se duvidar. Então a gente vai falar sobre o governo do JK, que é o presidente então eleito que assume após o Vargas. Então quando o Vargas morre, né, falece, o Café Filho, que era o seu vice, vai assumir no seu lugar, né, ele vai assumir o Café Filho. Daí em 1955 a gente vai ter novas eleições. Quem são os candidatos, né? A gente vai ter o candidato vencedor, que é o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é esse carinha aqui, que a gente vai chamar ele carinhosamente de JK. Então, toda vez que a gente falar de JK, estamos falando de Juscelino Kubitschek. Ele vence com 35,7% dos votos. Nesse momento das eleições do Brasil, não era necessário ter 50% mais um, como é hoje em dia. Só você tendo a maioria dos votos, você já era eleito. Quem era o seu vice? O João Goulart, que é esse carinha aqui que está aqui do lado. O João Goulart também vai ser conhecido como Jango, tá? JK e Jango representavam então o PSD, que é o partido então que fazia parte o JK, e o PDT, que era representado então pelo Jango. A UDN, que era um outro partido que a gente vai ter, ela sai mais uma vez derrotada nas urnas, ela perde para o Getúlio Vargas, ela perde muitas vezes. A UDN e vários militares, né, se unem e tentam impedir a posse do Juscelino Kubitschek. A justificativa, que não tinham a maioria dos votos. Só que o sistema brasileiro não pedia a grande maioria dos votos e tal. Era os 35% de votos válidos, ele conseguiu. Então, se fosse para impedir, teria que mudar todo o cenário político nacional. Então, esse cenário vai gerar uma instabilidade política. Uns vão apoiar o golpe, outros a legalidade, então, desse processo eleitoral. E num momento ali, o JK e o Jango vão tomar posse, tanto que aqui o JK tá com a faixa presidencial. E eles vão ter o apoio, então, do chamado ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott. Tá? Então, eles tomam posse. O governo de JK, então, ele vai ser conhecido por um lema, que é 50 anos de progresso em 5 anos de governo, ou 50 anos em 5, que é basicamente o que vocês fazem também, não é? Vocês deixam tudo para em cima da hora e tentam fazer todas as atividades pendentes em 5 minutos. Então, vocês são bem parecidos com o JK nisso. E esse período do JK como presidente, a gente é conhecido como anos dourados, porque vai ter uma política desenvolvimentista ou de desenvolvimento econômico que vão fazer com que as famílias melhorem um pouco a de vida, de renda, então é chamado de anos dourados. Como que ele vai investir nessa política desenvolvimentista? Ele investe em obras de infraestrutura, ou seja, produzir pontes, produzir escolas, todas essas obras, pontes, estradas que dá infraestrutura, certo? Vai investir na iniciativa privada, ou seja, em empresas particulares, vai pedir empréstimos no exterior e vai trazer transnacionais para o Brasil, tá? Então aqui, o governo de JK ele vai ter o chamado plano de metas,
Esse plano de metas vai beneficiar alguns tipos de indústria, as indústrias de bens duráveis, como de automóveis e eletrodomésticos. Então, a gente tem aqui a produção de carros no Brasil, começa a se investir nisso. Antes eram todos importados, agora a gente vai começar a ter investimento em empresas aqui no Brasil. Ele vai conceder isenções fiscais, palavra difícil, para muitas companhias estrangeiras se instalarem no Brasil, ou seja, abre a sua empresa aqui no Brasil que eu não vou te cobrar imposto por 5 anos. Então, essas empresas vinham para o Brasil. E essas obras de infraestrutura. Vou continuar no próximo vídeo, tá? Porque senão esse aqui vai ficar muito longo.